Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Líder Maravilha, um episódio com muita honra em que eu recebo a palestrante idealizadora do movimento Produtividade Sustentável e também dos EPIs da saúde mental. Uau. Então, uma salva de palmas para a Isabela Camargo! Obrigada, Carla. Tô bem feliz em estar aqui. Tô muito feliz que você está aqui, falando que a gente vai contar um pouquinho da sua história para as líderes que talvez nunca te viram, nunca te ouviram. Difícil, né, Isabela? Difícil. Mas tem uma história aí que a gente quer saber da líder e também de o que você vem aprontando, de todos os seus movimentos em prol da saúde mental dessa mulherada que estamos precisando. Exato. Vamos começar. Vamos. Com aquela fofoquinha que a gente gosta. Fofoquinha. Que você nunca contou nas redes sociais. Uma coisa legal, engraçada. Qualquer coisa que não vai agregar em nada na nossa vida, mas é que é legal. Só pra dar uma risadinha, né? Só, isso. Olha, Isabela não sabe nadar e não sabe pular na piscina. Sabe pular de ponta? De mergulhar. Minha filha de 3 anos faz isso. Ela se joga. Se joga com o papai. Papai financeiro, aliás. Beijo. Eu não sei pular de ponta. Não sabe. Já tentei, eu fico travada, assim, sabe? Você assim, bate a barriga. Não, eu fico travada. É um negócio bizarro, porque dizem que isso tem muito a ver com coragem. Mas eu sou uma pessoa que toma banho frio, que faz trilha e entra na cachoeira gelada. Então, assim, que são aqueles elementos, tipo, o que é uma pessoa corajosa? Mas, assim, se este for o elemento para se tornar uma pessoa corajosa, não é esse. Eu não sei pular de ponta. Se tiver que pular do barco, o que acontece? Lógico que eu vou pular. Não, você pula. Mas aí pega a boinha. Pelo menos esse medo você Nunca tem. precisei pular de um barco, né, gente? Eu espero não precisar. Mas, assim, quando eu tô numa situação controlada, por exemplo, piscina, não sei pular. Não consigo, sabe? Mas se você falar assim, quais são outros critérios para coragem? Eu vim para São Paulo com 16 anos, sozinha. Eu comecei a trabalhar no SBT com carteira assinada aos 16 anos. Isso é muito mais coragem, você entende? Né? Então depende. Você não sabe pular de ponta. Não sei. Mas eu sei fazer outras coisas, entendeu? Mas eu vim do Paraná para cá com 16 anos. Inclusive, o SBT era aqui na Vila Guilherme, pertinho de onde nós estamos. Né? Muito antes de ser na Anhanguera, o complexo que a gente conhece e todo mundo já viu de alguma maneira, era na Vila Guilherme. Eu tinha 16 anos. Quem era mais corajosa? Minha mãe de me deixar, né? Ela sozinha. Deixou ou você que veio? Super deixou. Já vamos entrar na sua história. Super apoiou. Na verdade, com 16 anos, eu venho do Paraná para cá, para São Paulo, participar de um concurso chamado Miss Brasil. Eu fico em segundo lugar no Miss Brasil e venho para o SBT dar uma entrevista. Nessa entrevista, está acontecendo um teste das bailarinas para o Tempo de Alegria do Celso Portiolli. Eu faço esse teste e volto para o Paraná. Só vim dar uma entrevista. Não tinha sonho de morar em São Paulo, não tinha sonho de trabalhar na TV, não tinha sonho de nada disso. Mas por que eu comecei nos concursos de beleza? Eu morava, minha família ainda mora, inclusive, numa cidade com 6 mil habitantes. E para quem é do interior vai entender. O que se tem para fazer no fim de semana? Pouquíssimas coisas. Na pracinha, exatamente. E foi numa pracinha que eu vi um banner assim escrito concurso de Miss Brotinho. Gente, olha só. A Carla nem sabe o que eu estou dizendo, talvez você não. Mas são concursos de beleza para as jovens. Aí eu ganhei o Miss Brotinho. Aí eu vou para o Miss Cambira, 6 mil habitantes. Primeiro lugar. Aí eu vou para o Miss Paraná, fico em 4º lugar. E esses concursos de Miss são igual políticos, tem suplente. Teve o Miss Brasil, a 1º lugar do Miss Paraná não pôde, nem a 2ª nem a 3ª, eu 4º. Então, eu represento o Paraná no Miss Brasil, como 4º lugar, fico em 2º no Miss Brasil, venho para São Paulo dar uma entrevista, faço um teste naquele dia, volto ao Paraná. Aí toca meu telefone. Oi, Isabela, você pode trazer sua carteira de sua carteira de trabalho? Você foi aprovada. Pra quê? Pra quê? Como assim? Você não fez o teste para ser bailarina do Celso Portiolli? Então, seu salário é esse, o registro em carteira, você tem que trazer seu documento. Aí minha vida faz assim, ó, zuf! Mas como assim? Eu era estudante. Não tinha no segundo colegial, exatamente, estava no 2º colegial. E aí eu venho e tudo muda. E aí fica namorado, fica tudo. E minha mãe apoiou super, ela dizia assim, não tem como. Eu hoje sou mãe de uma menina de 3 anos, eu fico imaginando assim, Jesus, Maria José. Minha mãe foi muito corajosa, sabe? Evidente que ela
me deu essa liberdade porque ela também confiava na criação Que ela já tinha dado. que ela já tinha passado. Legal. Né? E estar inserida nesse meio da beleza te trouxe uma bagagem para o que você é hoje, que a gente ainda vai chegar lá, mas você passou por algo mais forte em relação aos homens? Ou... Isso tem a ver, inclusive, com o tema que nós vamos falar já já. Uhum. Né? Porque por mais que uma mulher explique, só nós sabemos o que nós vivemos da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, e eu não estou exagerando. Estou falando sobre situações, contextos extremamente desagradáveis, mas que a gente ainda tem que fazer de conta que... que a gente nem ouviu. Não estou vendo, não estou ouvindo. Uhum. Só que eu só consigo ter essa leitura, Carla, agora. Mas imagina para uma jovem de 16 anos, Sim. trabalhando no SBT, né? Ou seja, televisão nessa época era o holofote para o mundo. Não tinha... Não, Era nessa época. Era a banheira do Gugu, era Luísa Biel, né? Para Não quem não sabe, bota no Google. Banheira do Gugu, Luísa Biel, né? Não quer dizer que você foi pra banheira do Gugu, Não. mas era essa época, não era? Exatamente. Tá. Os auge do 0800, e aí depois disso começa um programa chamado Fantasia, eu faço parte desse time de 50 jovens, e ficávamos à tarde, né, fazendo coreografias. Parece que não tinha ordem, mas tinha, né? E foi um período muito engraçado. Nós estamos falando de 1997, eu tinha 16 anos. Então, sendo uma jovem, trabalhando na TV, vinda de outro estado, o julgamento por si só me fez criar uma armadura, sabe? Porque as pessoas não precisavam nem verbalizar o que elas achavam. 16 anos, trabalha em televisão, né? Essa daí tá fácil. Sim. E justamente por esse ambiente, eu me fechei num tanto. Mas não tanto. E aí muitas pessoas falavam assim, nossa, mas você é séria, né? Porque minha voz foi mais grave, sempre foi mais grave. Aliás, foi ela que me levou para o jornalismo. Mas trabalhar neste ambiente, respondendo a sua pergunta, me fez criar uma armadura. Aliás, Leila Ama, um beijo, né? Leila Ama que fala, lustra sua armadura. Sim. Eu nem sabia o que isso significava lá. Aliás, eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu me fechei absolutamente para que ninguém pudesse se aproximar com qualquer tipo de conversa fiada. Legal. Agora, corta para 2024. Eu tento explicar sobre o assédio no ambiente de trabalho, que essa é a causa da síndrome de burnout. E assédio, nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre os tipos de assédio. Então, tem o assédio organizacional, institucional, moral, psicológico. Sexual é o que a gente mais ouve falar, porque ele deixa marcas, senão você consegue ver. Mas antes do assédio sexual, tem outras camadas. E elas adoecem. Então, trazendo já o assunto, né, do burnout, é o assédio que adoece. Mas o assédio vai adoecer a pessoa que está com o copo cheio. A pessoa que está se cuidando, ela consegue se blindar dessas situações, desses comportamentos que todos nós estamos sujeitos a viver. Não importa a área de trabalho. E como que ela pode se blindar? Primeira coisa, reconhecendo seus limites. E a gente só vai reconhecer os nossos limites com autoconhecimento. E essa é uma jornada que não dá para terceirizar. Sim. Não dá para terceirizar, não dá para contratar. Então, eu preciso passar por um turismo interno, que é o que eu chamo, está no livro, inclusive. Nem é turismo, né? Intercâmbio você fica mais tempo. Turismo você só passa. Você precisa atualizar a sua identidade, que é um outro tema também que eu abordo. Primeiro, quem sou eu hoje? Quais são as minhas características? Com essas características, como eu consigo produzir sem ficar me anestesiando? Com comida, bebida, compras e outros anestésicos que a gente vai buscando quando está muito cansada, né? Quando está num estilo de vida muito insustentável. Então, primeiro, eu preciso saber quem eu sou hoje. O que eu estou dando conta hoje? O que é inegociável para mim hoje? Qual é a minha prioridade? Prioridade no singular, inclusive, tá, gente? Muito bem. Não é no plural. Prioridade. Então, por exemplo, a minha prioridade, manter o meu equilíbrio entre os objetivos pessoais e profissionais. Porque o tempo inteiro a gente está tentando equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Essa é a essência do movimento pela produtividade sustentável.
Né? Tem gente que fala assim, como é que eu vou equilibrar a vida pessoal e vida profissional? Não vai. Vida é uma só. O que você vai tentar é equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Sim. Então, eu primeiro preciso partir do princípio que vida é uma só. Olha só. O que eu estou tentando o tempo inteiro, como profissional, mãe, empreendedora, que tive que ser a forceps, líder de uma equipe que ainda é pequena, mas já é gigante, né, diante de tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Então, eu preciso tentar equilibrar o tempo todo. A gente está tentando equilibrar o tempo todo. Tenho certeza que você está aqui, mas alguém da sua casa ou você precisaria fazer alguma coisa. Ou por você, ou pelos seus filhos, não é? E o tempo inteiro a gente está nessa transição de, não, agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso fazer isso. Certo. Como é que vai ficar mais fácil? Quando eu me conheço. Aí eu reconheço os meus limites. Aí eu reconheço os meus limites e informo os meus limites. Não significa que o problema está resolvido, tá? Você me perguntou como é que eu me blindo do assédio. Então, primeiro eu preciso saber o que é negociável e inegociável para mim. O que é tolerável e o que é intolerável. E quando você não sabe o que é intolerável nem o que é negociável, você vai vivendo em ambientes com assédio e não percebe. Até a hora que o copo transborda. Então, a gota que transborda o copo, para uma profissional que já passou do estágio do cansaço, já entrou em esgotamento já há muito tempo, a gota que transborda o copo tem características de assédio. Se vai ser institucional, sexual, moral, etc., aí nós temos que investigar. Percebe? Mas então, assim, você me perguntou como é que a gente se blinda? Se conhecendo. Primeiro passo é autoconhecimento. Primeiro passo. Pronto, o autoconhecimento já chegou aqui no podcast. Ele sempre chega. No começo, no meio, no fim, mas ele já chegou no início. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Sim. Se alguém te disser para comprar algo, ou se alguém disser, não, na farmácia ele está vendendo um negocinho, você vai conseguir, sabe, produzir mais com menos, isso é insustentável. Insustentável. Foi por isso que eu adoeci. E eu rodo bastante em grupos de empresárias, etc, né? E eu fico assustada. Como é normal, né? Anfetamina? Gente, não é normal isso, não. Eu não sei nem os nomes desse negócio. Remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra performar. E eu tomava tudo isso, tá? Quando eu trabalhava na Globo. Só que com receita médica. Vixe. Porque eu encontrei médicos que, ao invés de me tirarem de um ambiente insustentável, não. Era como se estivessem colocando pneus novos num carro sem motor. Chega uma hora, não é mais o que você vai tomar para conseguir performar, não. É o que você vai tirar da sua vida para conseguir viver. Sim. Muitas mulheres me perguntam, Isabela, então o que eu faço? Eu faço uma yoga? Eu faço... Não, você não faz nada. Agora, você precisa fazer faxina. E faxina também não dá para terceirizar. Faxina faz parte do processo de autoconhecimento. Né? Você... que tem filhos, as pessoas que estão nos acompanhando, existem mesas que nós vamos mudando de lugar. Então, as crianças comem numa mesa, depois os adolescentes comem noutra mesa, os adultos comem noutra mesa. Né? Nem sempre você vai estar com todas as pessoas na mesma mesa. Então, quem são as pessoas que estão nessa mesa com você hoje? Quem é que você está se apertando para trazer mais pessoas, mas que nem fazem mais parte dessa mesa, desse estilo de vida? Essa é a faxina que eu promovo na atualização de identidade. Os gostos mudam com o tempo, as nossas características mudam com o tempo, os nossos desejos mudam com o tempo. Sim. E isso tudo tem a ver com a forma como a gente lida com o tempo. O livro, o Dá um Tempo, é para quem quer fazer as pazes com o tempo. Porque o tempo não está contra nós, Carla. Não tá? Não tá. Não tá. E em 2017, quando eu trabalhava na Globo, muitas pessoas me perguntavam, Isabela, o que está acontecendo com o tempo? Porque na época eu apresentava a previsão do tempo, tá, gente? E aí era uma piada em torno do tempo cronológico com o tempo meteorológico. Mas eu, como jornalista, fiquei muito cafifada, porque era muita gente reclamando. Falei, será que a Terra está girando mais rápido em torno do próprio eixo? Aí eu fui atrás dessa resposta. Falei com todos os físicos do Brasil, astrônomos, cosmólogos, chegou até o MIT e tenho a resposta. Qual é a resposta? O tempo da natureza não mudou. Ah, mentira! Você acredita? A hora tem a mesma quantidade de tempo.
Mas hoje nós temos muito mais possibilidades para colocar nessa hora. É essa pesquisa que eu trago no livro. E minha ficha só caiu que essa falta de tempo não é uma exclusividade nossa quando eu chego em um dramaturgo que viveu 3 séculos antes de Cristo e ele escreve assim, que os deuses arruinem quem inventou um relógio de sol e pobre de mim triturou meu dia pedacinho a pedacinho. Nós estamos gravando esse programa, gente, num dia que está nublado, então hoje não teria tempo. Relógio de sol só funcionava com o sol, percebe? A rotação do sol. Então, quando você vai olhando para o passado e você vai percebendo que não é exclusividade nossa o que nós estamos reclamando, aí nos dá mais responsabilidade do que você está fazendo com o seu tempo. Sim. Então, o problema não está com o tempo. O problema está na sua ilusão de querer fazer mais coisas no mesmo tempo. Então, o tempo não está passando mais rápido. Nós estamos passando mais rápido pelo tempo. E quando você vê as mulheres, né? Que aí a história das mulheres culturalmente, cuidar da casa e dos filhos, etc. E ao longo dos anos vieram para o mercado de trabalho e tudo mais. Tem também essa pressão aí de organizar esse tempo e continuar com a parte da casa, né? Aí você coloca mais coisa ainda. Sim ou não? Depende, né? Acho que essa sua fala me traz alguns caminhos que acho que são importantes esclarecer. Tô te provocando. Ótimo. Primeiro que eu não posso colocar o meu amor na minha utilidade. O que significa? Sabe aquelas pessoas que ajudam todo mundo, que querem fazer tudo para todo mundo? Sabe? Conhece alguém assim? Então, porque quanto mais eu sou útil, mais eu sou amada. E o seu amor não está na sua utilidade. Ou seja, a afeição, a amizade das pessoas, as pessoas que vão continuar com você, não pode ser pela sua utilidade. Então, primeiro, você que... Opa, então quer dizer que se eu fizer tudo para todo mundo... E aí eu vou dizer o que eu vivi, né, ainda, inclusive. Quando você diz sim para todo mundo, pode até ser que gostem de você, mas não significa que te respeitem. Tá? Então, primeira coisa... É o aprender a dizer não. Que está no livro também, tá? Que isso é treino, tudo a gente treina, né, gente? Então, primeira coisa, o meu valor não está na minha utilidade. Primeira coisa. Segunda coisa, nós aprendemos a acumular tarefas. Agora está na hora da gente aprender a delegar tarefas. Perfeito. Senão nós vamos continuar nesse vai e vem de reclamação e nossa, porque isso... Tá, ok, nós já sabemos, as mulheres avançaram para o mercado de trabalho. Tá, e quem cuida da casa, quem cuida dos filhos? Nós vamos ter que delegar. Que tudo nós não vamos fazer. Sim. Nós não vamos conseguir fazer com equilíbrio. E aí eu descobri uma outra coisa. Quando você não se inclui na própria agenda, você não vai dar conta dela. E é uma fala muito contrária a discursos que a gente ouve do foguete não dá ré, e o que você faz enquanto eles dormem. Frases super desmotivadoras, tá? Para produtividade sustentável. Porque se você que ama o que faz, quer continuar fazendo o que você ama, mas sem perder saúde ou relacionamento, você vai ter que escolher melhor o sim ou não que você dá. Porque se você fizer tudo o que te pedem, ou se você quiser estar em todos os lugares que te chamam, nem todo convite é uma oportunidade, tá, gente? Como é que eu sei, Isabela, quando eu digo sim ou não? Quando um sim te coloca em risco, a resposta é não. Mas risco do quê, Isabela? Uai, depende. Você vai ficar sem dormir, você vai ter que se deslocar correndo de carro, você vai ficar sem comer. Você está se colocando em risco. Sim. Entendeu? O aprender a dizer não é muito importante. É muito importante. Existem algumas palavrinhas mágicas antes do não que ajudam bastante. Quais delas? Por enquanto, não. Dessa vez, não. Hoje, não. Essa semana eu não consigo. Sabe? E aí, às vezes, a gente tem medo de dizer não, e aí depois fica aflitíssima, tentando dar conta de tudo. Ido, né? Aí eu sofro se eu tivesse ido. Mas aí que tá. Por isso que você tem que passar pela atualização de identidade. Para que você assuma a responsabilidade do seu sim e do seu não. E não precisa justificar, tá, gente? Sim e não são respostas completas. Sim, não. Acabou. Posso? Não posso.
Quando você me chama para gravar, eu te pergunto que dia, qual hora, qual bairro, para poder encaixar dentro da minha agenda e não me colocar em risco. E usar este tempo aqui como uma ferramenta, um instrumento para levar uma informação que eu sei que pode mudar a vida de milhares de pessoas. Entende? Então, quanto mais você se conhece, mais você tem segurança para dizer sim ou não. E aí, eu tenho ido para lugares, Carla do céu, que se me contasse eu ia falar que era mentira, lugares ultraconservadores, e que já estão falando sobre assédio, geração de clima, flexibilidade, adaptação, segurança psicológica. Então, não me venha com essa falar, mas é muito fácil você falar na teoria, na prática eu quero ver. Não, eu já vivi essa prática, tá, gente? Eu já adoeci por não saber falar não. Sim. Eu já adoeci por cair na armadilha da competência. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa... A situação? A situação. Eu nem falo muito mais sobre isso, porque é uma história que já faz 6 anos, né? Eu tive um apagão na TV Globo em 2018. Eu estava falando da previsão do tempo e esqueci o nome da capital do meu estado. Mas por dentro eu estava colapsando e eu não desmaiei. Esse foi o problema. Porque se eu tivesse desmaiado, a história teria sido outra. Como que eu estava sentindo, ninguém estava vendo. Eu muito comprometida, muito responsável, eu fui até o fim do meu expediente. E aí quando eu saio do meu trabalho já sob risco de convulsão, eu vou ao médico. Ele me diz, você tá vivendo a síndrome de burnout. Mas isso aconteceu no dia 14 de agosto de 2018. Tá. Não foi a gota que transbordou o copo. Isso foi a água já transbordando. A gota que transbordou o copo foi antes, em uma situação com características de assédio. Mas o copo enchendo foram 4 anos de um estilo de vida insustentável. Um estilo de vida em que eu tinha que tomar remédio para dormir, para acordar, eu trabalhava, entrava para trabalhar meia-noite, 1 ou 2 da manhã, num raciocínio a 200 por hora, fazendo um trabalho de 3 pessoas. Então, chega um momento que o corpo não aguenta. Tá? E curioso e você é que... tinha indícios? Tirando a parte do... Milhares. Milhares. Inclusive está no livro. As dores, Carla, são mensageiras. Só que a gente não é orientado a ver a dor como uma mensagem, como uma informação. Aí você toma um remedinho aqui, toma um remedinho ali, você vai deixando, vai indo. Né? Aí você não está resolvendo o problema, você está se anestesiando. Você está tapando só com a peneira. Aí o seu corpo, que tentou te dizer de várias maneiras, como um alarme que tocou agora, isso acontece mesmo, o teu corpo tentou te alertar. Entendeu? Chegou um alerta. Seu corpo tentou te alertar, alguma coisa está acontecendo de errado. E você não ouviu. Aí vai ter que vir uma situação um pouco mais desafiadora. Então, se você não acudir à dor, vai vir uma doença. Isso também não é punição. É um convite de cura. Toda dor traz consigo, embutida, um convite de cura. De um estilo de vida insustentável, de um estilo de vida que você não vai muito longe desse jeito. Percebe? Eu não estou dizendo para as pessoas pararem de trabalhar. Tem gente que me diz, Isabela, a produtividade é sustentável para trabalhar menos? Não, é para se respeitar mais. Sim. Agora, o que significa respeito para você, de repente, é diferente do que significa para mim. Eu tenho 43 anos e hoje, se eu não dormir o que eu preciso, esse é meu inegociável. No dia seguinte, eu não consigo dar conta dos meus compromissos sem tomar anfetamina, sem me drogar. E estou falando de drogas compradas com receita médica. Tamanha loucura que nós estamos vivendo para ter produtividade sem recuperação. É impossível. Você correu uma maratona, na sequência correu outra e não dá um intervalo para recuperação. Percebe? A Simone Biles, quando ela parou a Olimpíada de Tóquio em 2020, e eu me lembro de ter falado muito sobre isso, eu falei assim, ela está fazendo uma pausa na competição para continuar a carreira. Sim. E aí ela volta para as Olimpíadas, brilhante, gigante, né? Recomendo muito o documentário dela, para mostrar que, olha, esta pausa foi fundamental para ela se manter no jogo. No documentário, inclusive, mostra uma atleta não sei se era da década de 80, que ela não respeita o limite, faz um salto
com muita dor, e ela sai no colo do treinador, de tão machucada que ela ficou. Ai, aí sim, né? E a Simone fala, se eu tivesse saído da Olimpíada de Tóquio com um tornozelo quebrado, eu não teria sido tão julgada. A mesma coisa eu. Se eu tivesse desmaiado quando eu estava ao vivo, eu não teria sido tão questionada. Porque dor que não sangra, dói em dobro. E nós, mulheres, somos, assim, peritas em disfarçar dor invisível. Estou falando sobre tensão pré-menstrual, estou falando sobre pré-menopausa ou pós-menopausa, estou falando sobre várias dores invisíveis. Dor que não sangra, dói em dobro. Aí a gente segura, até uma hora que o corpo vai falar, agora deu. De alguma maneira né? vem, né? Então o burnout, de uma maneira bem simples, é um freio, não é o fim. Eu não sei, eu vou fazer uma pergunta, não sei nem se é banal, não sei. Eu também vejo muitas mulheres descobrindo câncer. Parece que é mais. Parece que, nossa, é muito, é muito. E aí eu falo, será que tem relação? Eu não sei se você tem essa resposta. Será que tem relação com o tanto que elas escondem, com o tanto que elas tomam de remédio errado e toda essa pressão? Eu já entrevistei diversas mulheres que se recuperaram de seus cânceres. E eu pergunto a mesma coisa para todas. O que pode ter acontecido antes desse diagnóstico de câncer? Como é que estava o seu estilo de vida antes disso? Quais dores você estava silenciando? Uhum. Como você estava se negligenciando? Então, de novo, toda doença, toda dor vem com um convite de cura embutido. Se você vai ver ou não, depende de você. E eu costumo dizer que tudo é para o nosso bem. Se você ainda não viu isso, é porque você ainda não está no ângulo correto. Para perceber o que essa situação está me trazendo. Além de câncer, uma outra questão que eu ouço muito, muitos homens, inclusive, chegando para mim, dizendo, Isabela, eu tive um infarto porque quando eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout, ou nem cheguei a ter o diagnóstico, mas eu vivi, né? E não parei, não respeitei, vem um infarto. Então, o que é pior que um burnout? AVC, infarto, câncer. Então, não sou eu que estou falando, eu sou porta-voz da mensagem. Uhum. Eu sou a mensageira da mensagem que tudo afeta a saúde mental e a saúde mental afeta tudo. Então, se você quiser continuar normalizando o anormal, normalizando dores crônicas, recorrentes, situações insustentáveis, pode continuar, só que depois isso vai ter um custo, sabe? Tem um sapatinho da Angelina que eu sempre gosto de levar nas palestras, um sapatinho vermelho de verniz, coisa mais linda. Né? Eu tenho uma filha de 3 anos, tá, gente? E aí, quando eu comprei esse sapatinho, era grande, o pezinho dela. Aí, quando eu fui colocar, o que aconteceu com o sapatinho? Já estava pequeno. Estava pequeno, muito bem. Eu podia reclamar, ou eu podia agradecer que ela estava crescendo. Eu agradeci. Depois disso, veio uma outra lição com o sapatinho. Eu podia ter forçado o pezinho dela para caber. Só que ia machucar. E aí me vem um insight muito poderoso, que é toda vez que você se encolhe para caber em algum lugar, você vai adoecer. Isso serve para sapato, para relacionamentos, né, profissionais ou pessoais. Então, para todos que estão nos ouvindo, se você estiver se encolhendo para caber em algum lugar, você vai adoecer. Que número você calça, Carla? 36. 36. Se eu te der um 35 sapato, você usa? Não. O 5 talvez eu use, ainda porque meu pé é 5,5. Ah, entendi. Depende do sapato, tá vendo? Depende do sapato. É para andar ou para ficar sentada? Depende. Né? Isso é bom. Agora, você imagina que você vai usar um sapato, um número menor, e você tem que ir daqui até o elevador. Depois do elevador até a recepção, aí você vai ter que andar 500 metros. Não, vai machucar ou não vai machucar o pé? Ou um sapato de salto nas ruas de São Paulo. Não, mas assim, imagina você... Isso por horas, tá? Agora, imagina você nesse sapato por anos. Uhum. E é o que muitas vezes a gente faz em certos empregos, em certos relacionamentos. A gente se encolhe, acha que tá normal, aí vai indo, né? Capengando, caindo, vai caindo aos pedaços, mas tá indo. Igual um zumbi. Sim. Né? Eu nem gosto dessa imagem, tá, gente? Eu só falei agora que, de fato, a gente se coloca nessa situação. Então, sim... Quando você se deixa para depois,
você não vai curtir a sua saúde. Você vai ter que tratar alguma doença. E não precisa ser assim. Esses dias também eu estava falando com uma empresária que é de plano de saúde. Plano de saúde não. Previdência, esqueci o nome. Sim. Seguro de vida. Seguro de vida, essas coisas, isso. E aí, e junto com essa empresária tinham outras. Eu falei, gente, legal, muito bom a gente falar da nossa velhice, como a gente vai estar lá. Mas o que vocês estão fazendo hoje pela saúde de vocês? Como que tá a agenda de vocês? Como que estão as prioridades? Como está a comunicação em relação ao que vocês estão sentindo? É isso que você precisa se preocupar hoje. Para o futuro, ok, é muito válido. Mas nem metade de vocês estão se cuidando do jeito. Nem metade de vocês estão se cuidando do jeito que vocês deveriam hoje. Então vamos olhar para hoje primeiro? Esse é o movimento da produtividade sustentável, que é a longevidade com autonomia. Porque envelhecer não é um acidente, Carla. Envelhecer é um privilégio. Exato. Só que com o tempo não é o colágeno só que vai embora. Com o tempo muitas coisas mudam e a gente precisa atualizar a nossa identidade. Percebe? Aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando no início. Eu preciso ter consciência das consequências do que eu faço ou deixo de fazer. A Fernanda Montenegro, quando ela me dá uma entrevista para esse livro, eu entrevistei mais de 100 pessoas. A Fernanda Montenegro foi uma delas. E ela diz, Isabela, se eu sei que eu estou vivendo mais, eu vou começar a enxergar menos, eu vou ouvir menos, eu preciso melhorar a minha atividade física, eu preciso fazer a minha parte. Não vai adiantar eu reclamar, porque o envelhecimento é um privilégio. Foi lindo. E às vezes a gente está lidando com o envelhecimento como se fosse um acidente. Então, que tipo de longevidade você está buscando? É com autonomia? Porque se for com autonomia, é já. Não dá para você ficar vivendo num estilo de vida insustentável. E quando eu digo que você se encolhendo, você vai adoecer, eu não estou ameaçando. Não, eu só estou falando uma coisa que todo mundo sabe. Ou você vai preferir ter conversas difíceis ou você vai viver uma vida difícil. O que você prefere? Só conversas difíceis. Eu prefiro conversas difíceis. Eu já tive uma vida difícil. Só para fechar do que aconteceu comigo, quando eu tenho esse apagão, vou ao médico, recebo o diagnóstico da síndrome de burnout, saio de licença médica, quando eu volto, eu sou dispensada no mesmo dia. Então eu fico sem emprego, sem planejamento financeiro, sem nenhum plano e ainda exposta publicamente como incapaz. Eu só tive um caminho nesse momento, para dentro. Eu precisei viver uma jornada profunda de autoconhecimento para saber, gente, mas quem eu sou, o que eu faço, o que aconteceu. E aí depois eu começo a empreender a forceps. Né? Você já era casada nessa? Não. Me caso depois, tenho a Angelina depois. Eu só consegui gerar o amor depois que eu experimentei o amor. Né? Depois Tudo que eu me conexão, curo, né? E na verdade curo não, tá gente? Porque o burnout não tem cura. Depois que eu me recupero, aí sim eu consigo gerar o amor. Então, foi é muito profundo, né? Foi uma situação bem importante para que eu, a partir do que eu vivi, também levasse a mensagem que sim, você pode continuar trabalhando como você gosta, fazendo o que você gosta, onde você gosta ou não, mudar para onde você gosta, mas com saúde. Não adianta você chegar lá, alcançar os seus objetivos e se perder pelo caminho. Então, eu, especialista em comunicação, cheguei na principal emissora de comunicação, mas eu adoeci. Ou seja, eu cheguei lá, mas eu adoeci. Porque eu não sabia me comunicar comigo. Hoje, o que eu habilito, muitas lideranças, inclusive das empresas, é esta comunicação. Primeiro dentro, para depois fora. Eu só comunico bem fora quando comunico bem dentro. Como que aqui a gente está falando mais com as pequenas e médias empresárias, alguns empresários mais pequenas e médias. Quais são as ações que essas empresas podem fazer para prevenir que tanto as próprias empresárias quanto os seus liderados adoeçam? Tá. Eu sei que tem os EPIs, né? Da saúde mental. É assim. Nós não podemos ignorar os sinais. Quais são os sinais? Você está dirigindo, aparece um sinal no painel que o combustível está acabando. Certo? Aí é sua responsabilidade parar no posto para abastecer. Sim ou não? Sim. Se você quiser continuar, você pode? Sem combustível?
Sem combustível, não. Poder você até pode. Até acabar. Até parar. Pronto. Então, primeira coisa, quais são os sinais que você, como empresária, tem para medir o que está acontecendo na sua empresa? É igual ao termômetro. Carla, vamos lá. Você tem filho como eu. Se a minha filha, eu coloco o termômetro aqui nela, dá 37 ou 8, eu vou dar o quê? Umas gotinhas. Uhum. Né? Um banhinho para passar a febre. Sim. Né? Se dá 39,40, eu vou dar o gotinho ou levo no hospital? Leva no hospital. 1 grau de diferença fez eu mudar. Uhum. Então, você imagina o quanto os dados são importantes para as empresas. Eu preciso saber o que está acontecendo, onde está o problema, para poder resolver o problema. Então, quando você me fala como que eu posso prevenir o adoecimento, primeiro, tenho ferramentas para medir o bem-estar dos meus funcionários? Ah, não tenho. Opa, então eu preciso atrás de uma. Isso é fundamental hoje em dia, porque o problema não é o problema. É a reação, como você reage. É a sua reação ao problema. E onde está a solução do problema? No problema. Então você tem que saber onde está, o que está acontecendo. Uhum. Tá? Para você poder atuar de forma assertiva. Então, primeira coisa, dados. Uma coisa que eu ensino no meu treinamento, pelo menos, é fazer pesquisa com os colaboradores. Abre um forms. Abre um forms que é grátis. Grátis, exato. Porque às vezes você falando assim, claro que você pega dados, mas as pessoas escondem, etc. Você pega um forms anônimo, coloca lá umas perguntas e já vê como que tá o clima da empresa. Isso ajuda? Ajuda muito. Isso faz parte da segurança psicológica. Uhum. Segurança psicológica é um tema que eu habilito também muita gente, que é você construir um ambiente em que as pessoas não têm medo de tomar riscos interpessoais. O que é isso? Se expressar, dar uma opinião. O que você ganha com isso? Inovação. Então, você quer ter inovação? Você quer ter o melhor dos talentos que você já contratou? Ouça. Ouça as pessoas, porque sabe o que pode acontecer? Você pode descobrir um baita negócio, junta uma ideia com a outra. Uhum. Agora, onde há medo de comunicação, eu tenho menos colaboração, eu tenho menos resultado. Então, quanto mais comunicação, mais colaboração, mais resultado, o negócio gira com fluidez. Uhum. Tá? Então, você me perguntou como que as empresas podem atuar. Primeiro, eu só consigo promover aquilo que eu experimento. Líderes saudáveis têm equipes saudáveis. Líderes doentes têm funcionários doentes. Inspiração. Isabela, mas e se o líder não sabe? É igual ao mau hálito. Às vezes alguém vai ter que dizer para esse sujeito, esse ritmo que você tá, vai dar ruim. Uhum. Porque aí afeta a reputação da empresa. A confiança. Percebe? Uhum. Não tem muito para onde fugir. Então, primeiro, dados. Isabela, que dados? É isso que foi muito bem que você colocou. Não tenho ainda uma empresa, uma ferramenta? Vai no Forms. Só que comunique que isso não será usado contra ninguém, porque as pessoas também podem mascarar os dados com medo de como aquilo vai ser usado ou não. Uhum. Tá? Por isso não adianta ouvir e depois, você falou exatamente. Então, de novo, segurança psicológica. Uhum. O que eu estou fazendo, por quê e como que eu vou usar? Agora, se a sua empresa já tem dados, você já tem, por exemplo, exame periódico, você já tem faz uma gestão de atestado, você pode evitar o absenteísmo. Uhum. Mas muito pior que o absenteísmo é o presenteísmo. É o sujeito que está lá, abriu o laptop, fez login, bateu o crachá, o corpo está ali, a alma não se sabe. O presenteísmo é perigosíssimo. Você coloca milhares de pessoas e valores em risco. Percebe? Então, você vai conseguir medir presenteísmo e absenteísmo quando você se interessar de fato pelo seu time. Sim. Aí sim eu consigo prevenir o que eu puder prevenir. Se vai ser burnout, se vai ser um outro problema ocupacional, uhum. aí é outra conversa. Sim. Por falar em conversa, a gente já tá quase chegando ao fim. Sério? Sério? Não é possível. Eu falo muito, Sério? gente. Vamos falar, já que a gente tá falando de comunicação, desse EPI que você trouxe aqui, que é como é que é o negocinho da churrascaria? Já foi na churrascaria? Isso aqui é o seguinte. Eu venho, então, trabalhando... Qual que é o nome? Que eu falei negocinho, eu não sei como é que...
você está chamando? Vamos lá. Hoje eu trabalho com a educação, eu habilito, né, as empresas, os empresários em uma comunicação eficiente. Porque a gente vai, roda, investe, mas no fundo, se não tiver uma comunicação adequada, é muito dinheiro jogado fora. Por que as pessoas estão adoecendo? Não é por falta de informação, é por falta de comunicação. Uhum. Então, primeiro, eu preciso habilitar a turma na comunicação. Depois que eu chego numa empresa, e aí, numa olhada rápida, você vai descobrir qual é a razão de maior perda de energia e tempo. Interrupção. Né? Especialmente em pessoas que trabalham assim, em células grandes, com várias mesas e tal. Aí você vai ver, se as pessoas estão de fone, muito provavelmente elas estão tentando se blindar do barulho. Aí você está lá de fone, você está de fone, você está tentando se concentrar, né? Afinal, você está ali precisando trabalhar, você está concentrada. Aí você está recebendo aquele download, você está naquele foco, aí vem alguém e fala, Carla, você viu o que aconteceu na Olimpíada? E aí você que estava naquela linha de raciocínio maravilhosa, você é interrompida. Até você retomar, você já perdeu tempo, perdeu o fio da meada e tudo mais. Eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa de urbanismo e eu disse assim, por que a gente não faz, então, uma bolacha daquelas de churrascaria, né? Quando você quer mais carne, você tá no verdinho. Já foi numa churrascaria? Provavelmente, né? Você não quer mais carne? Vermelho. E aí a gente testou isso. Isso é uma bolacha. Estou disponível, posso falar. Então não significa que eu tô ali de bobeira na vida. Ah, estou aqui, posso falar. Não, significa que por mais que eu esteja trabalhando, eu posso ser interrompido. Ou não posso falar agora. Obrigada pela compreensão. Até coloquei uma comunicação não violenta aqui, né, para ser redundante, tipo, não posso falar agora, o que já seria óbvio. Obrigada pela compreensão. Tá? Tá funcionando? Super. Isso é um equipamento de proteção individual. Eu comecei esse movimento, Carla, no início de 2024, trazendo a seguinte reflexão. Se eu já sei que os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho, cadê os EPIs da saúde mental? Sim, faz total sentido, né? Nós ainda não temos. Aí quando eu vou lá olhar a história, desde a criação do Ministério do Trabalho até a legalização dos EPIs para riscos físicos, foram 40 anos. Só que hoje, com os dados que nós temos, eu não posso esperar 40 anos para oficializar direito à desconexão, segurança psicológica, flexibilidade. Esses são EPIs que se transformam em EPCs, né, que é o equipamento de proteção coletiva, que é a responsabilidade da empresa. Mas e eu como indivíduo? Eu também tenho deveres, além de direitos. E aí, se a gente fizer aqui uma big picture, dependendo da sua empresa, se tem risco de queda, você vai usar capacete, bota, etc., você tem que colocar placa, obrigatório uso de EPI. Sim ou não? Sim. Então, mesmo para riscos visíveis, eu preciso colocar uma placa dizendo para o sujeito, é obrigatório você usar isso aqui, que é para o seu bem. Até o cinto de segurança. Né? Vou trazer um outro exemplo. Você imagina para riscos que eu não vejo. Que nós estamos falando de saúde mental. Que é a falta de limites. Né? Exatamente. Só que cultura, Carla, eu mudo a longo prazo. Para mudar a cultura, eu preciso de muitas pessoas, processo, repetição e tal. Só que eu, como indivíduo, não posso ficar de braço cruzado esperando a cultura mudar. Eu preciso fazer a minha parte. Entende? Então, eu no site episdasaudemental.com.br eu coloco todas as diretrizes. Né? E eu faço isso como uma forma de retribuir tudo que eu aprendi nesses últimos anos com todas as pessoas da área de saúde e segurança, medicina do trabalho. Poxa, a gente precisa criar, então, os EPIs da saúde mental. Se eles não existem, nós precisamos criar. Tem outros além desse? Que você... Esse aqui é um visível. Né? Você tem coisas para colocar na porta de uma sala, comunicados. Você precisa refazer os combinados da empresa. Porque senão a gente perde tempo, energia, saúde e talento. Tem uma pesquisa que mostra que os profissionais de alta performance saem dos ambientes, os ambientes não por conta de salário, por conta de ambiente. Sim. É por conta do ambiente. Né? Então, você pode estar perdendo grandes talentos nem por conta de dinheiro.
mas porque o clima é ruim, o ambiente é ruim. A liderança também faz total diferença. Como é que nós vamos resolver isso? Falando a mesma língua. Se vai ser a Isabela que vai levar o movimento da produtividade sustentável, se você vai ler meu livro, mas a gente precisa ter diálogo. E é isso que eu estou criando com os EPIs, é diálogo. Porque não dá mais para brigar e falar de problema. Sim, de falar. Sim. E outra coisa, não adianta eu reclamar também de ambiente tóxico se eu tenho um comportamento tóxico. Ai, porque o meu chefe, porque o ambiente, porque tudo é um problema. Eu tô ótima, tô fazendo todos os meus exames, fazendo atividade física, tô dormindo, não faço fofoca, não compactuo com conversa de corredor. Percebe? Sim. Então, é uma mudança cultural de fato, mas eu, como indivíduo, não posso esperar a cultura mudar, eu preciso fazer a minha parte. Então, eu preciso passar por uma atualização de identidade, uma revisão total do que eu estou fazendo. Essa empresa que eu quero continuar nela? Ela mudou, claro, ainda bem. Será que eu mudei como a empresa mudou? A gente tem muito exemplo de empresas que não se atualizaram. Kodak, Blockbuster, que são conhecidas mundialmente porque estavam no topo, mas não perceberam as mudanças do entorno e faliram. Então, eu preciso de saúde para ter presença, para reconhecer quais são as mudanças, me adaptar a elas. Sim. Só que para isso eu preciso de saúde. Porque quando eu estou doente, tudo é ruim, intolerável, o mundo está contra mim. E saúde mental, se você ainda não sabe, é a capacidade para lidar com altos e baixos imprevistos todos os dias. Perfeito. Isa, finalizar, vamos falar do livro. Tô acreditando que já passou. Você já passou, olha. Dá um Ó o tempo. Contrato de tempo. Que você falou bastante do livro, então fala um pouquinho para quem... Ele tá na Amazon, esse é um livro para quem quer fazer as pazes com o tempo. Né? Então, você que está nos acompanhando, saiba que o tempo não está contra nós. É muito provável que você termine esse episódio, não vai dar mais para culpar nem o café, nem o glúten, nem a lactose, nem a falta de tempo. Nem a tecnologia. O mundo não está contra nós. A gente que precisa ter mais autorresponsabilidade. Porque, especificamente no caso do burnout, só quem ama o que faz é que vai correr o risco de desenvolver a síndrome de burnout. Não é de um dia para o outro. São anos e anos se negligenciando. E o problema do burnout não é o trabalho, é o assédio no trabalho. Em um sujeito que já está adoecido. Então, cansaço é uma coisa, esgotamento é outra, burnout é totalmente diferente. Quer saber a diferença? Quero saber. Se eu estou cansada, eu descanso e recupero minha energia. Se eu estou esgotada, eu descanso e continuo cansada. Eu saio de férias e volto irritada. Ou seja, o meu tempo de recuperação está insuficiente para o meu desgaste. Tá. Provavelmente eu já me negligenciei muito tempo. E sabe quando você dorme, mas continua cansada? Sim. Já passou. Você já saiu da fase do cansaço, já está na fase do esgotamento. Dependendo do que você fizer, do que você tomar, né, das ilusões que você comprar, você continua nesse estilo de vida insustentável. Tá. Isso é burnout? Não. Porque o esgotamento ainda dá para sair. Se você descansar mais. O seu corpo já está te avisando. Você provavelmente está com problema no estômago, intestino, o cabelo está caindo, a sua visão muda, o seu corpo todo está reagindo. Só que você não parou. Não parou. Então, se eu estou cansado, eu descanso, recupero. Se eu estou cansada e não descanso, eu compro. Vou comprar um negocinho que a gente merece. Vamos comer um negocinho que a gente merece. Vamos beber um negocinho, um vinhozinho que a gente merece. Aí você está alimentando o seu esgotamento. Você já está muito doente aqui, você já está acumulando vários problemas de saúde. Aí acontece uma situação que o desembargador Sebastião Oliveira chama de dano existencial. Que é quando causa uma ruptura no seu projeto de vida. No burnout, Carla, você perde funcionalidade. Você não consegue fazer coisas que você normalmente faz. Eu fiquei sem dirigir por muito tempo. E era questionado, inclusive, pela minha mãe. Mas você parece estar tão bem, como é que você não consegue dirigir? Como é que você não consegue segurar o volante, pisar no acelerador? Como que você não consegue fazer isso? Então, eu fico muito preocupada quando se banaliza o termo que demorou muito tempo para ser incluída no Código Internacional de Doenças, como um fenômeno ocupacional. Assim como a Ler Dort
Tá? As mulheres que estão nos acompanhando com mais de 30 vão lembrar, Lerdort era uma lesão por esforço repetitivo que os bancários tiveram que lutar muito na década de 90 para ter os seus direitos. E era um problema que eu via. Mesmo assim, teve dificuldade de reconhecimento. Então, eu preciso ter mais clareza que o tempo não está contra mim. Eu preciso colocar os limites, mesmo naquilo que eu amo muito. Isabela, como é que alguém vai adoecer por amar demais o que faz? Sim, quando se negligencia. Então, eu preciso de mais autorresponsabilidade. Uma líder maravilha, né, na minha opinião, ela só será maravilhosa quando ela se incluir na própria agenda. Aí sim você vai dar conta dela. Porque não adianta nada você querer salvar todos e não ter tempo para lavar o cabelo. Porque a agenda é uma só, né? Vida é uma só, Carla. A vida é uma só. E a gente está o tempo inteiro equilibrando objetivos pessoais e profissionais. Perfeito. Quero te agradecer. É uma honra ter você aqui. Acho que eu poderia falar horas e horas. A gente tem muita sinergia do que eu falo, do que você fala. Mas você é uma inspiração para mim. Eu quero agradecer você. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Ter vindo até aqui, perto das suas raízes de São Paulo. Não é? Não, muito bom poder compartilhar essas informações contigo. Gosto muito do seu irmão e aí conheci você através do Johnny e esse trabalho que vocês fazem é fabuloso porque vocês devolvem a dignidade para uma profissão extremamente necessária para a organização e inclusive para a saúde mental. Sim. Porque se a parte contábil não estiver organizada, se a parte financeira não estiver organizada, caos, né? É um caos. O financeiro, no mental de um empresário e uma empresária também faz uma bagunça. É uma camada de fatores estressores muito importante que se você não delegar, lembra que eu falei, a gente tem que aprender a delegar? Se você não tiver uma empresa de confiança para delegar, nossa, vai dar muita dor de cabeça. Te agradecer de novo. Obrigada, Isabela. E obrigada a vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Até o próximo episódio de Líder Maravilha com mais uma empresária inspiradora. Obrigada, Isa. Até breve.